Olá, boa tarde Brasil, são 5 horas e 3 minutos, bem-vindo ao Cidade Alerta, juntos aqui no Cidade Alerta a gente leva informação para você de tudo que acontece no Brasil, em todos os estados, em todas as principais cidades. A gente dá destaque para a história do político que estava desaparecido, Marcelo Akira, deixa eu te mostrar ele aqui na nossa imagem maior, o Marcelo, de 43 anos, olha o que aconteceu com ele. Ele foi sequestrado depois de participar de uma live. Um homem armado obrigou Marcelo a dirigir o próprio carro. Levou o carro até uma área de mata fechada. A polícia de Rio Grande da Serra começou então a fazer buscas com cães farejadores. Isso durou a manhã toda de hoje. E aí você está vendo na imagem do lado direito os cães, a polícia trabalhando de maneira incessante. Daqui a pouco eu vou ter o Aguiar Júnior ao vivo, trazendo a atualização dessa história pra gente. A polícia então encontrou o Marcelo vivo, perto de uma casa. O Marcelo, quando viu a polícia, ele apresentou um comportamento confuso. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e depois o Marcelo foi levado para a unidade de pronto atendimento. Em seguida, o Marcelo foi transferido para um hospital. Eu já vou trazer essa história completa para você. E eu tenho também, a informação que eu tenho, que daqui a pouco o Aguiar Júnior traz os detalhes pra gente. Então, a minha direção está dizendo que a gente vai direto para a reportagem, então vamos acompanhar essa história. O Aguiar está com a gente, daqui a pouco ele fala também para atualizar tudo o que está acontecendo. Primeiro a gente vê a reportagem, então, pode soltar. O acesso ao local é difícil. A polícia tem informações de que o vereador Marcelo Akira foi trazido para cá à força dentro do próprio carro. Aqui ele teria conseguido fugir e correu para dentro da mata. Essa placa aqui indica que essa é uma região também procurada por muitos turistas. Aparentemente, quando a gente olha, a gente tem a impressão de que é tudo aberto, de fácil acesso. Mas pessoas mais experientes que já entraram aqui relatam que há muitas trilhas ocultas, muitos caminhos possíveis. Ali mais à frente também a gente vê a mata bem mais fechada. A área é de Mata Atlântica, o que exige atenção das equipes que fazem as buscas. Mata Atlântica é uma mata já por si muito fechada. Tem algumas trilhas, inclusive tem algumas trilhas até que o próprio vereador já conhecia, segundo a esposa, já fizeram alguns passeios no meio da mata. Porém, essas trilhas elas acabam fechando muitas vezes, né? Algumas não são utilizadas. E aí, com o tempo, a mata ela se recupera muito rápido e essas trilhas são fechadas. Os cães sentiram odores no lado esquerdo da pedreira. Na primeira busca, foram encontrados objetos pessoais de Marcelo Akira, boné e carteira. O carro abandonado na mata foi periciado. Ele pode ter caído, né? Pode ter machucado o pé, alguma coisa assim, e ter ficado num lugar só. O último compromisso público do vereador, antes de desaparecer, foi uma live do prefeito eleito realizada ontem à noite. Quando saiu dessa transmissão ao vivo, ele entrou no carro. Um homem armado já estaria sentado no banco de trás. Foi esse homem que assumiu o volante e levou o vereador até a área de mata fechada. A mulher de Marcelo Akira postou um relato na internet onde fala sobre a última troca de mensagem às 10h27 da noite. Depois disso, o celular dele teria ficado sem bateria. Tem algum indício da presença de uma outra pessoa, a pessoa que estaria no carro com ele? Não, até o momento não. A possibilidade de crime político? Também não temos essa informação. Os policiais militares agora acabam de encontrar o vereador Marcelo Akira. Ele estava aparentemente desnorteado, está até com um machucado na cabeça e por isso está recebendo, inclusive, os primeiros atendimentos dos próprios policiais, que agora aguardam a chegada do socorro especializado. Uma ambulância foi chamada. Portanto, o vereador Marcelo Akira acaba de ser encontrado com vida numa casa que fica próximo à Mata Fechada, próximo à região da Pedreira, aqui na Grande São Paulo. Situação desesperadora que esse homem viveu. Milagrosamente, o pior não aconteceu. Deixa eu conversar com o Aguiar Júnior, ele está em frente ao hospital. Eu falo ao vivo com o Aguiar Júnior. O hospital onde o Aguiar está foi o local onde o vereador foi levado, ele está internado. Aguiar, me atualiza aí, o Brasil quer saber, essa história é bastante intrigante. Como é que está o estado de saúde do Marcelo, Aguiar? Boa tarde. Oi,
Matheus, boa tarde para você. Como você disse, a gente está em frente ao Hospital Nardini, aqui em Mauá, para onde o vereador Marcelo Akira foi trazido. A gente tem muitos pontos de interrogação em toda essa história e por isso, inclusive, tenho agora uma equipe do Demacro, da Polícia Civil, aqui no hospital para tentar ouvir o vereador. Depois dele ter sido encontrado ali, caído na beira da estrada, próximo de uma casa, ele chegou a ser socorrido por uma ambulância, encaminhado para a unidade de pronto atendimento lá mesmo, em Rio Grande da Serra. Depois ele foi trazido aqui para Mauá. Segundo a mulher do vereador Marcelo, eu conversei com a Cíntia e ela me contou que ele foi transferido para esse hospital aqui porque lá na cidade deles não tem um equipamento específico para fazer uma tomografia do cérebro, já que ele teria levado algumas pancadas na cabeça e por isso, inclusive, ele apresentou alguns sinais de confusão mental. Ele está aqui sendo atendido por uma equipe médica. A Cíntia, a mulher dele, conversou com ele rapidamente. Ela me contou que os médicos estão pedindo para não fazer nenhuma pressão, para que ele não tenha nenhum problema futuro. Estão aguardando para que ele possa melhorar. Inclusive, a Polícia Civil está aguardando aí uma autorização dos médicos para que os policiais possam entrar para ouvir todo o relato que ele tem, então, para contar aos policiais civis que estão investigando toda essa situação. A Cíntia contou pra gente que estava conversando com o marido ontem, por volta de 8 horas da noite. Ele estaria nessa live comemorando com alguns amigos partidários. Ao sair dessa live, ele iria pegá-la em um bar, um restaurante onde ela trabalha, e os dois iriam para casa. Pouco depois dele ter saído dessa live, ele teria sido então interceptado por um homem que já estava dentro do carro dele, que o obrigou a ir para essa região de Pedreira. E aí eu perguntei para a Cíntia, mas é uma região onde o seu marido, o Marcelo, o vereador, conhece, já estava acostumado a visitar essa região? E aí ela me contou que eles já haviam estado nessa região com algumas crianças, porque eles trabalham com alguns projetos sociais. Inclusive, por isso, ele conhece pelo menos 2 trilhas. E aí quando esse suposto assaltante, porque nesse momento, a princípio, a polícia ainda trabalha com uma tentativa de assalto, seguida de tentativa de assassinato, pelo menos pela história, né, que foi contada até agora pelo vereador. Assim que esse homem tentou dar um tiro contra a cabeça do vereador, ele conseguiu sair porque o revólver teria falhado. O vereador pulou do carro e saiu correndo então no meio da mata. E como ele já conhecia a região, já havia estado ali algumas vezes com a esposa e algumas crianças, fazendo algumas visitas, ele conseguiu entrar em uma trilha e correr. E aí a Cíntia contou para mim que o local onde ele foi encontrado hoje, já no início para o meio da tarde, fica a mais ou menos 16 quilômetros de onde o carro foi abandonado. Por isso, inclusive, ela acredita que ele estava muito cansado e com esses sinais de confusão mental, porque ele passou a noite correndo e tentando fugir desse suposto criminoso. Ela contou também que até por volta de 9 horas da noite, 9, 9h30, foi a última vez que ele passou a mensagem para ela, inclusive já pedindo para que ela acionasse de imediato a polícia, porque ele teria sido assaltado e que um homem teria tentado matá-lo. Depois disso, o telefone teria acabado a bateria e os dois não conseguiram mais conversar. A Cíntia foi então imediatamente à Polícia Militar, denunciou a situação. Imediatamente uma equipe da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil, as equipes foram ao local e começaram as buscas e passaram a noite então naquela região da Pedreira procurando pelo Marcelo Akira, que só foi encontrado no início para o meio da tarde de hoje. Então nesse momento ele está no hospital aqui, no Hospital Nardini, passando por alguns exames, deve passar ainda aí por um exame de tomografia e deve ficar em observação por pelo menos 24 horas ainda, viu, Matheus? Obrigado pelas informações, viu, Aguiar? Agora é importante a polícia conseguir ouvir o Marcelo para tentar entender se essa história de um assalto realmente tem fundamento ou se foi um plano, uma execução programada para se simular um assalto e em seguida executar o Marcelo. Então são algumas interrogações que a polícia precisa apurar. A polícia então vai conversar com o Marcelo, ele vai dar os seus esclarecimentos para que a polícia possa entender. Porque na minha cabeça, eu estou falando aqui como telespectador, assistindo a história, ouvindo tudo o que o Aguiar Júnior trouxe para a gente agora. Na minha cabeça não entra que ele seja surpreendido numa live, em seguida levado para uma área de mata, para tentar um assalto, em seguida o cara tenta matar. Você está entendendo a história? Na minha opinião, isso vai muito mais além. Na minha opinião, foi um plano muito bem arquitetado com o objetivo único de executar o Marcelo, mas que deu errado. Milagrosamente deu errado. Esse homem que você está vendo aqui sobreviveu. Poderia estar morto. O Aguiar Júnior contou para a gente agora que ele ficou
andando durante toda a noite, durante toda a madrugada, mais de 10 quilômetros de distância, até ele chegar próximo àquela casa que você viu na reportagem, onde ele foi encontrado pela polícia. Então, assim, o Marcelo ele deve estar numa situação desesperadora para tentar entender tudo o que aconteceu. A gente segue acompanhando essa história